Seu João Ardindo Ribeiro, seu documento já foi recebido. A audiência pública, de que tanto a população cobra, ela é o item obrigatório, não só no licenciamento ambiental, mas para o promotor saber exatamente aquele cidadão que mora entre Cachoeira do Arari e Santa Cruz. Podem ter certeza que essa audiência pública, quando for feita, ela vai ser feita num tempo razoável para avisar o último cidadão que possa existir no Marajó. Claro que não sou eu que vou avisar, vou contar com a participação de vocês. Agora também eu queria só dar uma complementar o que a doutora Graça falou, também já pegando o gancho da provocação do professor, saudável, inclusive, porque tenho também uma tia que estudou da Alcide Jarandi, a Rosa Assis, né? Venho de uma família de algumas pessoas que mexem com cultura, literatura, então só tenho que parabenizar. Mas o que eu quero aqui justamente colocar, não só para todas as lideranças, é o seguinte. Aquilo que foi dito de que um processo de licenciamento ambiental pode haver falhas, pode haver interesses motivados pela tal maletinha, isso está patente aqui, quem quiser ver pode ver. Quando a SEMA deu essa licença ambiental, em setembro de 2010, ela deu um prazo de 90 dias para as condicionantes que nosso colega falou, e um prazo de 730 dias, ou seja, são quantos anos? 1 ano e 2 anos quase. Olha o que ela disse. A empresa vai ter, no prazo de 730 dias, que apresentar o histórico das vazões mensais, ou seja, o que está vazando, de todo o período, tanto da captação quanto do corpo hídrico, assim como o número de dias em que há captação do ano, através de um relatório com o resultado das medições, anexar o processo de renovação. Aí eu pergunto para vocês, ele vai apresentar no primeiro dia ou ele pode apresentar até o último dia desse prazo aqui? Com certeza. Ele pode tanto apresentar no primeiro quanto apresentar no último. Perfeito. Aí vem aquela outra questão. Se houver um possível dano ambiental, como é que o Ministério Público vai poder se antecipar se há um prazo de 730 dias? Né? O senhor é da pecuarista, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou poder me antecipar e ser leviano de jogar uma ação civil pública para o juiz, dizer, interdite essa obra, interdite determinada situação, se ainda tem prazo? Aí eu seria um promotor irresponsável. E isso eu não posso admitir. Não é tirar o meu corpo fora, pelo contrário. Mas no nosso país nós temos leis e o chamado devido processo legal. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Constituição. Então essa questão do devido processo legal, ela serve não só para deixar o cidadão com as suas garantias, mas também pode ocorrer de situações dessa ficarem à mercê, a gente ficar esperando passar o prazo. Fulano matou ciclano. Ele é culpado? A lei diz que só é culpado depois do trânsito julgado. Decisão do Supremo. É a mesma coisa, senhores. Como é que eu vou me antecipar? Como é que um juiz vai se antecipar e dizer, você é o culpado, você vai pagar pelo que fez? Como é que você vai julgar, pré-julgar um cidadão? Então, isso que eu tenho que falar para vocês. Muitas das vezes o Ministério Público aguarda umas situações, age com provas. Sem provas, não há como o Ministério Público fazer nada. Ontem tocou meu celular. Doutor Guilherme, fizeram uma queimada aqui na risicultura do Quartieira. Eu liguei, houve alguma queimada, me disseram, doutor, só se foi de chuva. Porque choveu tanto na cidade, que realmente só se a água tivesse queimado de tanta pluviosidade. Então, como é que eu vou me antecipar, dizer, instaura um procedimento imediatamente, sem ver a situação local?
Então, essa inércia, professor, na verdade, muitas das vezes, eu entendo o seu lado também. Eu entendo, o sistema, ele deveria ser como o senhor está falando. Eu queria que fosse assim. Se fosse assim, metade dos problemas desse país já teria resolvido. Se a gente pudesse se antecipar e ir lá e cobrar direto. Mas, infelizmente, não depende de mim. Não depende do Guilherme, não depende da doutora Graça, depende da lei. E eu, como fiscal da lei, não posso passar por cima dela. Então, são essas considerações que eu tenho a dizer para vocês. Muito bem, salva de palmas. Fazer o anúncio do senhor Jaime, representar a AMAN. Senhor Jaime. Cadê o senhor Jaime? Jaime, cadê? Vice-presidente da AMAN. Opa, tá bom, tá tudo... Bom, eu queria fazer uma proposta, eu queria propor uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu fiquei, digamos assim, vou dizer, emocionado, mas surpreendido com a fala da doutora Maria da Graça, que colocou as dificuldades do Ministério Público. Eu acho que nós, como cidadãos, temos que levantar sempre a dúvida sobre os processos que existem, né? Eu acho que o primeiro passo para que as coisas comecem a mudar é quando todo mundo se desarma e tenta resolver as dúvidas. Eu queria propor o seguinte, é simbólico, tá? É simbólico. Mas como aprendi isso quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do campo, eles sempre voltam às situações. Porque dá uma segurança, digamos assim, para quem está tocando os processos, de que vale a pena fazer aquilo, né? Eu queria propor uma votação simbólica que seja, de que deveria haver uma audiência pública sobre este assunto em Cachoeira do Arari. Então, aqueles que concordam que deveria haver uma audiência pública em Cachoeira do Arari, por favor, se tiver algum papel na mão, levante, que a gente vai bater essa foto, que isso é um momento histórico. Quem concorda, o braço com papel. E aí vão bater a foto, porque isso é uma forma de ajudar o Ministério Público da vontade dos cidadãos, de boa vontade, de fazer as coisas ocorrerem de maneira certa. Muito obrigado por essa iniciativa. Uma salva de palmas a todos que realmente mostraram a sua cidadania. Bom, estamos chegando nos nossos ritos, encaminhamos de uma certa forma, né? E eu queria agradecer. Palavras finais, doutor, palavras finais, resumindo aqui, para a gente poder... Já? Muito bom. Já nesse processo de mudança, eu queria fazer um convite pelo CODETEM, que o CODETEM nos indica como técnicos, do evento que vai acontecer em Portel no final de março agora, 29 e 31 de março, sobre educação. Vai ser muito pauleira, como diz o pessoal. Isso, um olhar Marajó sobre educação no Marajó, tá? Então, quem quiser participar, vai ser um momento muito interessante para debater esses rumos da educação. Afinal de contas, depois do estudo sobre o vaqueiro do Marajó, né? Depois do diagnóstico do Marajó, depois da Casa Familiar Rural, que está dando tanta coisa boa aí, eu acho que só a educação muda essa região e muda esse país, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Entregar a avaliação no final. Uma salva de palmas a todos que estiveram. Muito obrigado aos órgãos que estiveram aqui presentes, a FETAGRE, ao INCRA,